Olá, amigo aposentado! Hoje, em 4 de agosto de 2025, nosso encontro tem um tom de urgência. O recesso do Judiciário chegou ao fim, e com o retorno das atividades no Supremo Tribunal Federal, uma contagem regressiva decisiva para o futuro de milhões de aposentados foi reativada. Falo, é claro, da revisão da vida toda. A sua luta, a nossa luta. Entra agora em uma fase onde cada detalhe e cada movimento nos corredores de Brasília podem selar o destino de um direito que parecia garantido. A informação central que quero compartilhar hoje é que a esperança de reverter um placar desfavorável e garantir justiça para quem já buscou seus direitos na justiça repousa sobre uma única e poderosa ferramenta processual: o pedido de destaque. Este mecanismo é a chave que pode tirar a discussão de um ambiente virtual, onde os votos são depositados de forma isolada, e transportá-la para o calor do debate no plenário físico do STF. Lá, o jogo é outro. Os argumentos são expostos frente a frente. As sustentações orais dos advogados ganham peso e a voz da sociedade ecoa com mais força. Com a iminente mudança na presidência do STF em setembro, quando o ministro Edson Fachin, um defensor da tese, assume o comando, a expectativa por esse movimento estratégico se intensifica, renovando as esperanças de que a Corte reavalie a profunda injustiça que está em vias de ser consolidada. O que estamos testemunhando é um ataque frontal a um dos pilares da nossa democracia, a segurança jurídica. Por essa razão, sua participação é mais crucial do que nunca. Convido você a se manifestar, a deixar seu comentário com a frase "revisão da vida toda já". Que cada comentário seja uma prova da nossa união. Um sinal claro de que não aceitaremos em silêncio a anulação de um direito que foi validado pela própria Suprema Corte. Para que você compreenda a gravidade do momento, vamos mergulhar nos detalhes do cenário atual. O processo em questão, o tema 1.102, encontra-se na fase de análise dos embargos de declaração. Em termos simples, após o INSS perder a disputa principal sobre o mérito da revisão em dezembro de 2022, quando o STF declarou que os aposentados tinham sim o direito de incluir todas as suas contribuições no cálculo do benefício, a autarquia entrou com este recurso. O objetivo do INSS não é mais discutir se o direito existe, mas sim limitar drasticamente seus efeitos. É uma tentativa de vencer nos bastidores aquilo que perdeu no campo de batalha principal. A questão nevrálgica que os ministros analisam agora é a chamada modulação dos efeitos. O debate gira em torno do que fazer com os milhares de aposentados que, confiando na decisão final do STF de 2022, contrataram advogados e entraram com ações judiciais. Tudo isso antes de uma reviravolta. Em março de 2024, ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade 2110 e 2111, a Corte mudou seu entendimento sobre o mesmo dispositivo legal. E INSS, de forma audaciosa, pede que a decisão original a favor dos aposentados seja simplesmente apagada, como se nunca tivesse existido, ou que se aplique a um número tão irrisório de pessoas que o direito se tornaria letra morta. O julgamento desses embargos teve início no plenário virtual, e o resultado parcial, antes de ser interrompido por um pedido de vista da ministra Carmen Lúcia, é alarmante. Atualmente, o placar está em 4 votos contra os aposentados e apenas 2 a favor. A corrente que busca aniquilar o direito é liderada pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, que, em uma surpreendente mudança de posição, foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e pelo então presidente Luiz Roberto Barroso. O argumento central desse grupo é que a decisão posterior, de março de 2024, que foi desfavorável aos aposentados, deve ter efeito retroativo, invalidando a decisão anterior, de dezembro de 2022, que lhes era favorável. Tal interpretação, se prevalecer, instaura um verdadeiro caos, sugerindo que as decisões do Supremo são descartáveis. Em defesa da Constituição e da proteção do cidadão, temos os votos do ministro André Mendonça e da ministra Rosa Weber, cujo voto proferido antes de sua aposentadoria permanece válido. O voto do ministro Mendonça foi particularmente notável pela sua densidade técnica e defesa intransigente da segurança jurídica.
Ele sustentou com brilhantismo que o Estado não pode penalizar o cidadão que agiu com base na confiança depositada em uma decisão do mais alto tribunal do país. Sua proposta é clara. Todos que ajuizaram a ação até a publicação da ata do julgamento, que mudou o entendimento em março de 2024, devem ter seu direito preservado. É uma tese que prestigia a boa-fé e a estabilidade das relações jurídicas. Com o placar em 4-2, o pedido de vista da ministra Carmen Lúcia suspendeu o julgamento. Com o fim do recesso, em 1º de agosto, o prazo de 90 dias para que ela devolva o processo para a pauta recomeçou a contar. Última movimentação formal, a publicação da ata confirmando seu pedido de vista em 31 de julho, é o sinal de que o processo está ativo e pode ser retomado a qualquer instante. Diante disso, quais são os cenários prováveis? A primeira incógnita é o voto da ministra Carmen Lúcia. Se ela votar com a divergência inaugurada por André Mendonça, o placar iria para 4-3. Embora ainda represente uma derrota, um placar mais apertado pode estimular uma reflexão mais profunda entre os demais. O quadro, no entanto, é mais sombrio, pois ainda faltam os votos dos ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Nunes Marques. O histórico de votações do trio em temas previdenciários aponta para uma provável adesão ao voto do relator, o que poderia consolidar um placar final de 7-3, aniquilando a revisão da vida toda para quem buscou a justiça. É um panorama desanimador, sem dúvida. Uma virada parece difícil, mas no universo jurídico o improvável pode acontecer. A esperança se apega a algumas frestas. A primeira é a possibilidade de que a solidez dos argumentos do ministro André Mendonça tenha semeado a dúvida em ministros que já votaram. É regimentalmente possível que um ministro altere seu voto até a proclamação do resultado. Um gesto de grandeza, como uma reconsideração do ministro Alexandre de Moraes em nome da estabilidade jurídica, não é impossível, embora seja raro. A pressão da sociedade e a repercussão de uma decisão tão volátil podem ser catalisadores para essa mudança. A segunda e mais palpável esperança, como já destacado, está na transição da presidência do STF. Em setembro, o ministro Edson Fachin assume o posto. O presidente da Corte detém uma prerrogativa crucial, o controle da pauta. O ministro Fachin foi um dos votos favoráveis à revisão da vida toda no julgamento de mérito, demonstrando alinhamento com a causa. Sua principal ferramenta será a possibilidade de acatar um pedido de destaque. Mas o que torna o destaque tão vital? No plenário virtual, o julgamento é assíncrono e isolado. Cada ministro deposita seu voto em um sistema, sem um debate público e direto com seus pares. O destaque rompe essa dinâmica. Ele transfere o caso para o plenário físico, onde o ritual do julgamento é completamente diferente. Há sustentações orais, onde os advogados podem expor seus argumentos de forma contundente. Os ministros são levados ao diálogo, à confrontação de teses e à justificação pública de seus votos. A presença da imprensa, de acadêmicos e da sociedade civil cria uma atmosfera de accountability. Um argumento bem construído ou um embate vigoroso entre os ministros pode efetivamente mudar o rumo de um voto. Esta é, inegavelmente, a via mais promissora para reverter o placar adverso. Permita-me insistir no ponto central, a segurança jurídica. Pense neste princípio como o alicerce de uma casa. O Estado lhe dá uma autorização para construir uma decisão judicial final. Você confia nessa autorização, investe seus recursos, seu tempo e seu sonho. Anos depois, o Estado muda as regras de construção e afirma que sua casa, antes legal, agora é ilegal e deve ser derrubada. Isso seria aceitável? Obviamente não. A segurança jurídica existe para impedir esse tipo de arbitrariedade. O direito não pode ser uma armadilha. Com a revisão da vida toda, o STF disse aos aposentados em 2022: a regra que limita o cálculo do seu benefício é injusta. Vocês têm o direito de usar todas as suas contribuições. Milhares de cidadãos acreditaram, agiram e buscaram o que lhes foi prometido.
Então, em 2024, em outro processo, a mesma corte afirmou o contrário. Agora, ela decide se irá punir aqueles que confiaram na sua primeira palavra. Recusar o direito a quem já está na justiça criaria um abismo de instabilidade. Seria admitir que nenhuma decisão do STF é definitiva. Significaria que qualquer direito pode ser revogado retroativamente, dependendo da composição da corte ou da conveniência do momento. O impacto transcende os aposentados. Ele atinge a confiança de todo o país no sistema judicial. Para você, que tem um processo sobrestado, o momento é de espera. Seu juiz aguarda essa palavra final do STF. Uma decisão favorável à modulação proposta por André Mendonça fará seu processo andar. Uma decisão negativa provavelmente levará à sua extinção. Para os poucos que já recebem o benefício recalculado, a tensão é ainda maior, pois uma derrota no STF poderia não apenas reverter o aumento, mas também gerar uma cobrança retroativa pelo INSS. O que esperar nos próximos meses? A qualquer momento, Carmen Lúcia pode liberar seu voto. Se isso ocorrer antes de setembro, sob a atual presidência, a chance de o julgamento se encerrar rapidamente no ambiente virtual, com a manutenção do placar negativo, é alta. Por isso, a demora neste caso pode ser uma aliada estratégica, empurrando a decisão final para a gestão do ministro Fachin. A jornada é longa e o momento é de extrema delicadeza. Temos 4 votos que, em nome de uma coerência questionável, fragilizam a segurança jurídica. E temos 2 votos que se apegam à proteção do cidadão e a palavra é dada pelo próprio judiciário. A esperança agora se volta para um debate mais qualificado, que só um julgamento presencial pode oferecer. E isso depende de um pedido de destaque. Seguiremos vigilantes, monitorando cada passo, cada publicação, cada sinal vindo de Brasília. O pontapé para a retomada dessa angústia foi dado no final de julho. A partir de agora, a qualquer dia, poderemos ter novidades. Esta causa não está perdida. A luta continua. E ela é por muito mais do que um cálculo de benefício. É pelo respeito, pela dignidade e pela credibilidade da justiça em nosso país. Obrigado pela sua atenção. Mantenha-se informado e mobilizado.